Olá, meus amigos, eu sou o Padre Tiago Bruno. Com alegria, quero compartilhar com você, mais uma vez, a pregação do Evangelho. E desta vez, o texto de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Já peço para que você aproveite a oportunidade para compartilhar o vídeo, deixar o seu like ou o seu dislike também e se inscrever neste canal. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos um texto extraordinário. E São Marcos, que é discípulo de São Pedro, nos descreve. Veja bem, temos uma mulher, essa mulher, ela é considerada pagã, porque ela não vive ali no limite estabelecido da terra de Israel, onde vivia o povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Deus, ele era tratado como porção de Deus, ou seja, eles eram considerados como filhos de Deus. Enquanto, a partir da fronteira, a partir dos limites, digamos, ali de Israel, da Terra Santa, as pessoas eram tratadas como pagãs, ou seja, como criaturas. Quem pertencia ao povo de Deus era considerado filho, e quem não pertencia ao povo de Israel era considerado criatura, ou seja, uma espécie de segunda classe. Jesus, ele não está ali nos limites de Israel, mas ele sai, vai para uma região chamada Tiro e Sidônia e, de repente, num lugar em que ele quer ficar, digamos, escondido, muito provavelmente para descansar. Jesus gostava muito de ficar sozinho para que ele orasse, fizesse a sua oração íntima com o Pai, mas Jesus não consegue ficar escondido. Ele quer ficar de boa, mas ele não consegue porque ele é interrompido por uma mulher que está desesperada. Ela tinha uma filha com espírito impuro e muito provavelmente aquela mulher pagã, ela ouviu falar de Jesus e, inspirada por Deus, ela vai até onde Jesus está. Veja bem, porque ela praticamente, como criatura, não podia entrar e procurar Jesus ali em Israel, mas ali na região pagã ela poderia se encontrar com o próprio Messias. Ela vai e cai aos pés de Jesus e suplica a Jesus que expulse o demônio de sua filha, como fala no versículo 26. Mas Jesus parece que deixa a mulher assim, ela é tratada aparentemente como alguém insignificante, né? Jesus dá uma tirada nela e diz: primeiro os filhos fiquem saciados,
porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus quer dizer o quê? Justamente isso, né? Que o pagão é considerado criatura, ou seja, como um cachorro, e não está certo tirar o pão dos filhos, ou seja, dos israelitas, para dar aos cachorrinhos. Veja bem, sejamos sinceros, né? Você está sentado à mesa com os seus filhos, de repente chega um mendigo que bate à porta da sua casa e seu almoço, seus alimentos estão contados para os seus filhos. Você vai tirar a comida, o pão da boca dos seus filhos para dar para o mendigo? É claro que não, né, meus irmãos? Então, essa comparação é que nosso Senhor Jesus Cristo faz. Mas aquela mulher que está desesperada por causa da doença de sua filha que tem um espírito impuro, ela não se sente ofendida com a palavra de Jesus. Se fosse no tempo de hoje, com certeza, com aquela palavra de Jesus, Jesus seria processado, né? Mas a mulher é modelo de perseverança na súplica. Ela pode até ter sido, digamos, aparentemente ofendida, mas ela recebe aquela humilhação como um sentido para que ela insista e na sua humildade suplique para Jesus. Vejamos, irmãos, quanto mais nós somos humilhados, mais nos tornamos humildes. E quanto mais humildes nós somos, mais tementes a Deus, mais confiantes em Deus. Quanto mais somos humildes, mais dependentes de Deus nós somos. Aquela mulher que era tratada como um cachorro, ela diz para Jesus, versículo 28, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E Jesus responde para ela, porque o que você acaba de dizer, podes voltar para casa. Veja, a fé nasce da humildade. Você pode ver, meu irmão, no cristianismo, no nosso catolicismo, é próprio do catolicismo ser humilde, ser insistente na oração. Vejam nossas práticas, os nossos exercícios espirituais. Por que fazemos uma novena, 9 dias pedindo uma graça? Por que nós rezamos missas nos 5 primeiros sábados, 5 meses pedindo uma graça? Por que nós passamos a quaresma pedindo para o Senhor uma graça? 40 dias, porque nós somos insistentes na oração. Nós oramos com forte clamor e com lágrimas. E a igreja de sempre é assim, quando a igreja é humilhada, quando a igreja sofre perseguição, mais a igreja é orante. Este pequenino rebanho em que está se tornando, mais uma vez nesse milênio a igreja, tem como compromisso isso. Embora somos humilhados, embora somos perseguidos, e às vezes nós, o povo de Deus, agora nós somos tratados como cachorrinhos, às vezes ficamos com as sobras do mundo, nós precisamos recuperar no nosso coração, no meu coração sacerdotal, aí no seu coração, o desejo humilde de ser filho de Deus. Jesus nos tira da condição pagã, da condição de criatura, da condição de segunda classe e nos coloca como filhos de Deus. Antes de Cristo, aquela mulher era simplesmente uma pagã, uma raça inferior, pertencia a uma segunda classe, mas depois de Cristo, aquela mulher é elevada na sua dignidade, a dignidade de ser filha de Deus. Como fala São João, não pela vontade do varão,
não pela vontade da carne, mas da vontade de Deus mesmo, de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Levante sua cabeça, se coloque aos pés de Jesus, caia aos pés de Jesus, se humilhe diante do Santíssimo Sacramento. E eu tenho convicção de que você, junto com a igreja, receberá a graça que você necessita, para você ou para os seus. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.